Quando o corpo conta a história, como é que nós fazemos a leitura de gritos, de isolamentos ou dos gestos repetitivos? Essa tradução do corpo e do comportamento é uma linguagem sistêmica nesta abordagem integrativa. E ela explica o que o filho tenta equilibrar sem palavras. O que a criança com o espectro autista está tentando restaurar no sistema. A constelação mostra, muitas vezes, que o autismo é uma expressão a serviço do sistema familiar. A criança com autismo, ela carrega dentro dela a memória de acontecimentos que não foram resolvidos, de traumas, grandes traumas, de exclusões que aconteceram em gerações anteriores. Cada característica da criança manifesta uma informação que estava reprimida ou negada na história familiar. Então, a existência dela, o comportamento dela, muitas vezes que é incompreendido, ele revela uma função de compensação e de reparação sistêmica. Essa criança, ela pode representar alguém que foi excluído do sistema familiar, alguém que não foi reconhecido como pertencente. Pode carregar a dor de um aborto provocado, de uma criança que morreu cedo, de um irmão esquecido, de um membro da família que a existência foi negada, foi rejeitada por qualquer motivo, por algum tipo de limitação de comportamento, de deficiência, de sexualidade, de escolhas da vida, de sintomas e doenças mentais. A exclusão, ela produz desordem em qualquer sistema. E a criança com autismo, ela pode ser a tentativa do sistema de reintegrar esta pessoa excluída ou pessoas excluídas. E esses gestos, sons, os movimentos corporais são expressões da linguagem do campo. Em constelações nós vemos muito isso. O corpo fala o que as palavras não alcançam. E ele comunica a tensão de vínculos que foram rompidos. Esse campo sistêmico, ele vai mostrar toda a tensão existente dos vínculos que foram rompidos, da dor das exclusões, do desejo de reconciliação. Quando o corpo é reconhecido como um mensageiro, nós podemos ouvir o que o sistema tenta dizer através da criança e não só ficar querendo corrigir comportamentos. O autismo, ele também pode estar ligado a acontecimentos trágicos que provocaram uma ruptura no vínculo com a vida. Pode haver, por exemplo, uma identificação com alguém que morreu em circunstâncias violentas, como um parente que cometeu um suicídio ou um antepassado que sofreu uma perda muito devastadora. A criança, então, ela carrega a dor desse destino que não foi reconhecido. E ela lembra para a família alguma coisa que todo mundo tentou esquecer. Essa presença silenciosa dela pode estar, por exemplo, a serviço de preservar a memória de alguém ou de alguma coisa que não teve lugar. A criança mostra com o corpo e com o comportamento que alguma coisa muito importante foi perdida e precisa ser vista. Existem também casos em que a criança com autismo ela aparece como substituta de alguém ausente. Por exemplo, quando um irmão morre, por exemplo, e ele não é devidamente reconhecido, o filho seguinte ele pode tentar ocupar esse lugar. Quando um pai está ausente afetivamente, mesmo que ele esteja fisicamente presente, como eu falei, a criança pode pegar o lugar do pai no vínculo com a mãe. Em ambos os casos, ela não vive a própria vida dela. Ela está presa em uma função que não é dela, que não pertence a ela. E essa inversão de lugar, ela é extremamente dolorosa e ela vai impedir o desenvolvimento saudável da pessoa, do indivíduo, da autonomia. Tem muitos contextos em que o autismo ele surge como uma forma de preservar a integridade da alma familiar. Então a criança
ela se recusa a funcionar sem essas características do autismo em um sistema que está desconectado das raízes, das próprias raízes, em que há desrespeito às ordens do amor. Essa resistência, ela não é patológica, ela é simbólica. É como se ela dissesse assim: eu não posso seguir os que vieram antes, né? E que não tem lugar. Eu não posso seguir se todos esses que vieram antes não têm um lugar aqui. Eu não posso ir adiante sem resolver essas pessoas todas aqui que não têm um lugar. E esse tipo de manifestação é muito comum quando existem muitas gerações com sofrimento que não foi elaborado. Quando a família carrega história de guerra, de migração forçada, de escravidão, de abandono, de abusos ou de perdas muito profundas que não foram elaboradas, agressividade. A criança com autismo, ela também pode estar mostrando que existe uma desordem no triângulo familiar. Se a mãe rejeita o pai, se o pai é desvalorizado, se o vínculo entre os dois é conflituoso, é rompido, se existe uma humilhação, a criança fica sem uma referência clara sobre o próprio pertencimento dela a esse sistema familiar. E ela pode, então, se alinhar com a dor da mãe ou com a exclusão do pai. Ela pode tentar, inclusive, reunir os pais novamente, através das dificuldades. Ela pode se recusar a falar, se recusar a aprender ou a conviver com uma forma de manter os pais perto, impedindo uma separação. Ela acaba, é como se ela se sacrificasse para tentar manter a união. Nesse sentido, o autismo aparece como um gesto de fidelidade muito profunda. Quando a mãe ou o pai sentem culpa por alguma coisa feita, ou não, que não foi feita, né? Ou que tinha que ter sido feito e não foi, por erros, por omissão, ou por acontecimentos da própria infância, a criança também pode carregar esse peso com ela. Ela paga, né, pela dor que os pais não puderam reconhecer neles mesmos. Isto é muito comum. Eu vejo pais e mães de filhos com espectro autista que carregam muito sofrimento dentro de si e que nunca pararam para fazer nenhum processo mais profundo. Gente, não existe cura individual dentro de um sistema familiar. Quando você faz um trabalho, faz um processo, você que é mãe, você que é pai, isso imediatamente melhora a qualidade de vida no geral dos teus filhos, tá? Então essa criança vai pagar pelo que os pais não puderam reconhecer neles mesmos e ela tenta redimir o sintoma com o próprio sofrimento dela. E esse movimento, embora seja inconsciente, ele é fruto de um amor cego. Isso funciona assim dentro da sistêmica, não é só na questão relacionada ao autismo. É um amor que se entrega completamente sem medir as consequências. Então, do ponto de vista sistêmico, a criança com autismo ela está dizendo: eu carrego para que vocês possam viver, eu carrego o que vocês não puderam carregar. Ou então, eu mostro aquilo que está oculto. Ou ainda, eu me sacrifico por amor. Essa linguagem, ela é do campo. A linguagem da criança, isso é muito importante. A linguagem da criança é a linguagem do campo. Um campo familiar que está desorganizado, que está ferido e que está fragmentado. E essa criança, ela precisa que alguém veja o que ela está tentando mostrar. Que os pais, terapeutas, educadores reconheçam que tem alguma coisa maior atuando. Ela não precisa ser consertada, ela precisa ser liberada. Ela precisa que os adultos façam o movimento ou os movimentos necessários para incluir os excluídos, para olhar para dores antigas, para devolver cada membro da família para o seu lugar original. Quando isso acontece, a criança pode se distanciar dessa função reparadora e começar a viver a própria vida dela.
mesmo com as características do comportamento autista que o autismo possa trazer para ela. Ela vai se sentir mais livre, ela vai ser mais vista, ela vai ser mais respeitada. E o sistema pode recuperar uma forma mais ordenada de amor e de pertencimento.